Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse domingão tem Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem que vencer para diminuir a quantidade de pontos para chegar até o Botafogo. E é um clássico que com certeza vai dar o que falar. E nesse vídeo trouxemos aqui jornalistas trazendo o Flamengo no mercado da bola atualizado, Claudinho chutou o balde lá na Rússia e muito mais. E você vai ficar por dentro. Mas antes, deixa o like, se inscreve em nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Bora! Botafogo e Red Bull Bragantino. Domingão de clássico, hein? Domingão de Fluminense e Flamengo, esse Fla-Flu 4 horas da tarde, jogo no Maracanã, e com problema para os dois lados, né? Vamos começar pelo mandante, que é o Fluminense, de Fernando Diniz. Uma dúvida importante, forte, que é o Marcelo, com essas dores chatas que pegam os grandes jogadores. A gente vê o Soares com o joelho incomodando, né, direto, e o Marcelo com a panturrilha. A lateral esquerda do Fluminense é um caso um estudado, caos, né? É um Todo mundo caos. que chega não consegue. Diogo Barbosa contratado Agora, outro dia. o Jorge é outro que chegou e também não conseguiu jogar. O Alexander, quando até improvisado, também sai. E o Marcelo convivendo. Aí com esses problemas é dúvida, e é uma dúvida forte, Claro. que muda a jeito de jogar, né, Conrado? Muda tudo, até porque, como a gente já falou, aí não tem nem reserva, né? Vai jogar, se ele não puder, provavelmente joga o Guga improvisado, né? Que é um lateral direito, assim, que claramente mostrou dificuldade jogando ali. Acho que não é nem pela qualidade do jogador, acho longe disso. É um cara Coloca que não até o campinho aí, Conrado, Vamos enquanto botar. o Conrado tá falando, né, pra gente ver, porque é exatamente. não está acostumado a jogar daquele lado. É o Guga, né, ali com o Fábio, goleiro do Fluminense aí, sem problema nenhum. Samuel Xavier, Nino e o Felipe Melo, com o Guga, né, improvisado, caso o Marcelo não tenha aí condição de ir pro jogo. O André Martinelli, o Paulo Henrique Ganso, tem uma baita entrevista no Boleiragem ao lado do Lima, e o John Arias com o Herman Cano, e muda e muito, não só pela saída do Marcelo, mas pelo o Guga, que fica meio torto, né, ali na lateral esquerda, né, Conrado? Ah, e tá sentindo dificuldades. E, claro, pelo tudo que o Marcelo representa, teve agora um Fla-Flu recente, ele fez um golaço de título, enfim. É outro, a gente falou do Renato Augusto, claro que é outra posição, mas é outro cara que tranquiliza quem tá do lado, né? É um craque, você joga nele e fica tranquilo. Enfim, perde muito tecnicamente. A gente vai falar depois do lado do Flamengo também, né? Mas a diferença é o banco, né? É isso. Quem vai entrar de um lado ou outro. Então, qualquer desfalque do Fluminense é muito mais sentido, porque tem um elenco, assim, inferior, né? Bem inferior ao do Flamengo. Essa é a realidade atual. E muito mais reduzido, né? De peças de reposição, carências, que o próprio Fernando Diniz sabe mais do que a gente, né? O que a gente está falando aqui. Eu já queria rodar aí o provável Flamengo, do Jorge Sampaoli, para a gente entender quais são os problemas do lado do rubro-negro, que não tem dois jogadores certos, né, que estão suspensos, caso do Fabrício Bruno e do Ayrton Lucas, e tem uma dúvida por lesão que parecia que não era tão grave assim, parecia ser um incômodo de Eric Pulgar, mas parece que é um pouquinho mais grave do que isso, então não vai para o jogo também, não vai para o Fla-Flu. Esse time do Sampaoli com o Matheus Cunha, a defesa então com Wesley, Davi Luiz, o Léo Pereira nessa vaga do Fabrício Bruno, o Léo que ficou à disposição já no último jogo, mas não começou jogando, e o Felipe Luiz na esquerda. A dúvida para a vaga do Pulgar, entre Alan e Thiago Maia, ao lado do Vitor Hugo, esse trio de pouca qualidade. Eu começaria com o Alan no primeiro tempo para ver como que ia funcionar. Se não der certo, Thiago Maia no segundo tempo. Bora! De Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, e no comando de ataque, o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ô Pedro, vamos pela dúvida, já que não tem o Pulgar, e a gente torce assim para o Marcelo, assim como o Pulgar, para que tenha uma recuperação rápida, para ficar à disposição logo. O Thiago Maia é um jogador muito contestado, né, pela torcida do Flamengo. Tem bons momentos, tem momentos também abaixo, uma oscilação muito grande na temporada 23. E o Alan, ele chega e já vai pro jogo, né? Já entrou contra o Atlético Paranaense, assim como o Léo Pereira também entrou no jogo. Alan indica que daqui a pouquinho, até se bobear mais rápido do que a gente imaginaria, vai pegar essa posição, já deve ser o substituto natural aí num jogo que não pode contar com o Pulgar? Eu acho que essa lesão do Pulgar talvez até agilize essa titularidade do Alan, que para mim é questão de tempo. Foi contratado, na minha visão, para ser o titular ali no meio-campo do Flamengo. A minha única dúvida é com relação à parte física, pelo longo tempo de inatividade do Alan sem jogar, né? Mas eu nem esperava, sinceramente, eu nem esperava que ele entrasse no segundo tempo do Atlético contra o Atlético Paranaense. Ele entrou no momento que o jogo não estava definido ainda.
Então a gente até conversava no Tá Na Área aqui durante a semana, eu falei, eu imagino o Alan entrando no segundo tempo, mas de repente se o Flamengo conseguir uma vantagem, que o jogo fique um pouco mais tranquilo. Mas ele entrou no momento que o jogo estava pegado ainda, longe de estar decidido, e o São Paulo não tem muito essa ideia não, cara. Botou no jogo. E gosta de jogar, né? O Alan gosta de jogar com a bola, participativo. Então assim, acho que se bater um papo lá com o São Paulo e bater um papo com ele, como é que você se sentiu e tal, tranquilo, fisicamente está bem. Se tiver bem fisicamente, eu pelo menos escalaria como titular e acho que o São Paulo também vai. A gente teve esse ano, se a gente parar para lembrar, Conrado, o Fla-Flu, né, de um domínio enorme do Fluminense no Carioca, né, terminando com aquele título, aquela decisão, a sapecada de 4-1 do time do Fernando Diniz, à época, para o Flamengo do Vitor Pereira. A gente tem o confronto de Copa do Brasil, que é um jogo que o Flamengo consegue até amarrar o Fluminense de uma certa maneira e vence com autoridade, né, o segundo jogo e o confronto em si eliminando o Fluminense. Essa história de Fla-Flu para o jogo de domingo, ela chega com que cara? Né? Com que cara do Flamengo, do Sampaoli, que cara desse Fluminense do Fernando Diniz. Que se a gente voltar um pouco tempo atrás, vai mudando, cara. Vai mudando demais a história. São 5 jogos nessa temporada entre as duas equipes. Aí para ter uma ideia do equilíbrio, são 2 vitórias do Fluminense, 2 do Flamengo e o empate no jogo da Copa do Brasil. E a gente ainda pode ter mais 4 confrontos. 2 garantidos, ida e volta, turno e retorno de Campeonato Brasileiro. E as duas equipes podem se enfrentar ainda na... Exato. Qual que é a cara na próxima fase, né? Sim, e aí se você pegar até mais para trás, né? Vamos pegar aí desde que o Flamengo ficou cheio de dinheiro e está disputando os principais títulos. Né? Mesmo o Fluminense com menos dinheiro tem incomodado bastante o Flamengo, né? Então, claro que é diferente, por exemplo, se pegar do Campeonato Carioca, o Flamengo estava mal. O Flamengo estava muito mal, tanto é que depois trocou de treinador e o Fluminense estava muito bem. Talvez fosse ali o auge do Fluminense, depois que durou mais um pouquinho. E agora está diferente. Eu acho que o Flamengo ainda não está no auge, não está voando, mas acho que vejo uma melhora. Acho que o São Paulo está encontrando ali o seu time, alguns bons jogos, mas aí depois, acho que ainda está oscilando, né? E outros jogos não tão bons assim. Já o Fluminense passou por uma fase difícil, que estava jogando mal. Acho que está tentando voltar. Isso tem muito a ver com a volta dos jogadores, né? Vários jogos aí desfalcados. Teve jogo que, contra o São Paulo, por exemplo, não tinha nem a zaga, né? Jogou com 2 volantes improvisados. Então, eu acho que tá mais equilibrado nesse sentido de momento. Mas o Flamengo tem mais time, né? No geral, tem mais elenco. Acho que é nesse sentido que eu, pelo menos, encaro um pouco esse jogo. Apesar dos desfalques, né, o Flamengo tem muito... Olha o que a gente está falando aqui do substituto do Pulgar. Está falando do Alan. É isso. Do Alan que, assim... Se bobear o Diniz, que está técnico da seleção, mais pra frente vai convocar ele para a seleção brasileira. Esse, para mim, é o nível do Alan. Não tem o Ayrton Lucas na esquerda, vai jogar o Felipe Luiz. Vai entrar assim, Davi Luiz e Léo Pereira. Isso, outro... Davi Luiz e Léo Pereira poderia ser titular. O Fabrício Bruno, se ficar um tempo assim, o pessoal até esquece que ele ia ser... Enfim, não pela qualidade dele, como aconteceu com o Léo Pereira. Davi Luiz era banco. O Davi Luiz está voltando, o Léo Pereira ficou fora. Era a melhor fase, talvez, do ano, Davi Luiz, né? Enfim, é um elenco muito forte. Né? O Bruno Henrique está lesionado. É um cara que estava vindo bem. Então a gente já, assim, o Pedro está no banco. Nem entrou contra o Atlético Paranaense. O Pedro não jogou nem um minuto contra o Atlético Paranaense no jogo decisivo. Enfim, é o tamanho do elenco do Flamengo, a força, né, desse elenco do Flamengo. Mas, assim, o Fluminense contra o Flamengo tem feito excelentes jogos, não só de agora com o Diniz, você pega antes, né? Foi campeão com o Abel Braga também. E é o tamanho desse Fla-Flu. E o último jogo... O tamanho desse jogo. E o último jogo do Fluminense, a vitória contra o Internacional no Maracanã por 2-0... deu uma ideia de que talvez fosse ali a recuperação daquele futebol que a gente já viu do Fluminense. E jogou sem o Ganso, né, que tá voltando. Isso, e a questão era justamente a gente imaginar como é que vai ser o Fluminense diante desse Flamengo, se vai ser uma manutenção, uma sequência dessa recuperação do Fluminense. Acho que é a grande interrogação para o jogo. Sobre a escalação rapidinho, desculpa, Igor, que a gente mostrou ali o Flamengo, né? Quanto o Atlético Paranaense, entrando com esses 4 meias, dá para dizer, a gente bota o Vitor Hugo ali de volante, mas na verdade joga com um volante, tem 4 meias, né? Porque o Vitor Hugo é meia ofensivo. Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. Entrou assim contra o Atlético Paranaense. Na minha cabeça, ele quis ficar com a bola contra o Atlético Paranaense, jogando fora de casa, todo mundo joga bola, toca, e não conseguiu. E aí faltou força para marcar. Por isso que o Atlético Paranaense foi tão bem, né? Aí a gente tem que lembrar, teve claro que foi 2-0, mas foi um gol contra, num momento que assim, o Flamengo não estava tão bem, né? O Atlético Paranaense fez uma ótima partida dentro de casa. Assim, talvez algumas chances claras, não conseguiu criar tantas assim, mas enfim, estava bem. Eu acho que tem a ver com esse meio-campo. A gente tem que ver como é que o São Paulo se vai querer realmente dar essa sequência e como eles vão, como esse meio-campo vai jogar, né? Contra um
Fluminense, que a gente sabe que gosta de ter a bola. Como o Flamengo jogou bem contra o Fluminense, quando conseguiu pressionar bem, com muita gente marcando o tempo todo. Vamos ver se esse meio-campo consegue entregar isso. É uma baita de uma rodada, hein? Porque a gente tem esse clássico no Rio de Janeiro no domingão, 4 horas. No mesmo horário, em São Paulo, também tem um Sansão. Já o Flamengo terá Vamos também ver o que o João Guilherme vai falar para Pulgar nós aí. está fora, né, com uma lesão muscular. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas estão também fora por suspensão. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas são 2 ausências graves, e o Pulgar também, né? São 3 ausências graves, porque são 3 jogadores que vêm jogando muito bem na temporada, né? E aí, o que vai fazer Jorge Sampaoli? No lugar do Fabrício Bruno, provavelmente ele colocará Léo Pereira, que voltou e bem, inclusive, no meio de semana contra o Atlético Paranaense. Então, teremos Léo Pereira e Davi Luiz na zaga. Davi Luiz que vem numa sequência grande de jogos, mas vale lembrar que esse próximo meio de semana nós não teremos jogos de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores da América. Os jogos que teremos serão do play-off da Sul-Americana. Então, o Davi terá um tempo de recuperação. Então, deve ter Davi Luiz e Léo Pereira compondo a dupla de zaga. Deve ser isso. No lugar do Ayrton Lucas, uma escolha óbvia é o Felipe Luiz, né? Vai entrar por ali. E no meio-campo, o Alan, que jogou bem, hein, nos minutos que esteve em campo contra o Atlético Paranaense, deu para ver que ele tem tudo para tomar conta do meio-campo do Flamengo, se encaixar muito bem, é um grande jogador. O Alan deve fazer a sua estreia iniciando o jogo, pela primeira vez começando o jogo. E aí resta saber se ele terá a companhia de Thiago Maia ou de Vitor Hugo, mas o Alan vai jogar. Então, um provável Flamengo para o Fla-Flu de amanhã: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Alan, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. A tropa do Mengão. Provável Flamengo. Claro que o Sampaoli mexe muito no time. Ele pode colocar o Pedro para jogar, a gente não sabe. Ele pode colocar alguma outra alternativa no time. Mas esse é o provável time do Flamengo para o grande Fla-Flu de amanhã no Maracanã, às 4 da tarde. E é isso aí, rapaziada. Flamengo e Fluminense neste domingo. Eu aposto que vai dar 3-1, Mengão. Deixa aí nos comentários qual o placar, qual o seu palpite do placar do Flamengo e Fluminense deste domingo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para ficar por dentro dos melhores cortes do Flamengo na mídia futebolística. Tamo junto, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras e valeu!